E por último, o Sr. Presidente do município, Engenheiro Vítor Mendes. Muito boa tarde a todos. O professor João Correia, quando disse que iriam falar os especialistas na matéria, não éramos propriamente nem eu, nem o Sr. Vereador da Educação. Mas, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente neste fim de tarde numa escola. E quando se fala numa escola, para nós, obviamente, que é o melhor que nós temos, porque é também na escola que todos nós, como aqui já foi dito, aprendemos. Aprendem vós, os mais pequenos, mas também aprendemos nós, os menos novos. E, portanto, eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns à comunidade educativa, nomeadamente àqueles que organizaram esta iniciativa e, fundamentalmente, dar os parabéns a todos vós que, efetivamente, nos destes a nós uma verdadeira aula de educação ambiental. E aquilo que aqui hoje foi dito é realmente muito importante. E nós depositamos todos uma enorme confiança nestes nossos concidadãos mais jovens, porque, como dizia o Sr. Vereador da Educação, é na mudança que nós temos que trilhar este caminho, que é realmente um caminho sinuoso. E os melhores atores para a mudança são as nossas crianças e são os nossos jovens, que naturalmente hoje e no futuro estarão seguramente mais bem preparados para estes enormes desafios que temos pela nossa frente, um dos quais é para podermos dar uma oportunidade a estas crianças de realmente repensar, de revolucionar muito daquilo que são as nossas vidas. Daí que a importância dos pais aqui hoje, neste final de tarde, seja muito importante. E nós, que alguns de nós, a maioria dos que estão aqui são pais, é importante que também acompanhemos esse processo de aprendizagem e, acima de tudo, aquilo que eles nos ensinam. E eu, enfim, já tenho alguns filhos crescidos e lembro-me que, quando eles andavam na escola, que me puxavam as orelhas a mim e à minha mulher quando não reciclávamos o lixo em casa. Quando não reciclávamos o lixo em casa. E provavelmente foi esta geração dos últimos 8, 9 anos que permitiu, por exemplo, que em Ponte Lima, e estão aqui duas técnicas, aumentássemos em 730% o volume de lixo reciclado no nosso concelho. E ainda estamos a aumentar, menos naturalmente, porque foi um percurso que está, enfim, numa fase já de velocidade cruzeiro, mas ainda temos que fazer um esforço todos para poder aplicar aquilo que vocês ali e muito bem disseram. E, portanto, este é um trabalho conjunto, é exatamente na escola que se pode e deve iniciar este processo e vocês, aqui, os mais novos, têm realmente um papel importante e chateiem os vossos pais e os vossos avós e os vossos amigos em casa para a importância de realmente nós podermos reciclar. Até porque, como disse o professor João Correia, também é importante para os vossos pais e para os vossos avós, para poder poupar uns euros para vocês, por exemplo, poderem ir mais vezes ao cinema. Portanto, quero também congratular-me com o facto de estarem aqui alguns presidentes de junta de freguesia.
é importante, porque eles também são atores fundamentais no processo de desenvolvimento dos nossos territórios e, naturalmente, um Presidente da Câmara e um vereador da Educação só podem ficar muito contente com esta iniciativa, com o vosso trabalho, porque, no fundo, significa que este investimento que foi feito na educação, neste concelho, ao longo dos últimos anos, no fundo, é um investimento que tem retorno, porque, como eu também tenho dito várias vezes, as infraestruturas físicas são importantes, mas muito mais importante do que as infraestruturas físicas são as pessoas que aqui trabalham. E, verdade seja dita, temos docentes de enorme qualidade que estão nesta profissão por paixão, temos pessoal também não docente de enorme qualidade e, portanto, estão reunidas as condições para que Ponte Lima também, nesta área da educação e da educação ambiental, possa realmente ser uma referência. Muitos parabéns, gostei muito da vossa apresentação e agora fico à espera de um novo convite para vir aqui um dia para poder ver outro trabalho que vocês nos queiram apresentar. Muito obrigado e, acima de tudo, muitos parabéns a esta comunidade educativa. Dando início a esta palestra, vamos passar a palavra à engenheira Fátima Fernandes e à engenheira Joana Cunha. Isto, para 2013, isto mais uma vez são valores de 2013, do total que foi produzido no Conselho, apenas 9,7% foi separado. Portanto, separado ou colocado no ecoponto ou recolhido através da tal recolha especial. Isto é um problema, não é? A solução, como os meninos já explicaram há bocado e muito bem, passa pela aplicação de um princípio que é o princípio da prevenção e redução e que tem como objetivo evitar e reduzir a produção de resíduos, ou seja, reduzir a quantidade de resíduos produzidos e também reduzir a sua perigosidade, portanto fazer com que seja menos nocivo para o meio ambiente. Agora, obviamente que isto implica a aplicação dos 7 R's que vocês explicaram ao bocado, ou seja, mais pequeninos. Eu aqui vou tomar a liberdade de acrescentar um outro R, que é o R da responsabilidade. Portanto, nós devemos ser responsáveis, os nossos atos têm consequências, devemos ser responsáveis e devemos, acima de tudo, encarar os resíduos como um recurso, portanto, como uma fonte de matéria-prima. E, basicamente, é isto. Agora passava a palavra, então, às minhas alunas. Muito boa tarde a toda a comunidade educativa, aos alunos. Em nome da Rezo Lima, agradeço o convite que nos foi feito. É com muito agrado e com muita alegria que vimos sempre às escolas e que vimos aqui tentar explicar um bocadinho daquilo que fazemos. E agradecendo este convite, deixamos também, numa primeira fase, um convite para que todos os outros meninos que ainda não tiveram hipótese de ir à Rezo Lima, que possam ir, quando quiserem e logo que as condições logísticas assim o permitam. E deixamos também um convite a toda a população, comunidade educativa, pais, toda a gente. Estamos aqui pertinho, 15, 20 minutos mais ou menos, por isso em Viana, em Vila Fria. Qualquer município que tenha interesse em ver um bocado daquilo que vamos agora falar e no fundo perceber o que é que acontece aos resíduos que todos nós produzimos, no nosso site tem um formulário de marcação de visitas, estejam à vontade, é uma questão de conciliarmos um dia e uma hora que nos dê jeito a vocês e naturalmente também a nós. Há uma primeira coisa que nós costumamos dizer a todas as pessoas que nos visitam e sempre que vamos à escola, que é assim: quem decide se aquele resíduo vai ser reciclado é cada um de nós quando o produz. Ou seja, cada um de vocês quando está a beber o pacote de leite na escola, não é? Aquele pacotinho de leite que vocês bebem, quando ficam com aquele pacote vazio na mão, são vocês que decidem se aquilo vai ou não ser reciclado, ok?
Ou nós, na nossa casa, quando acabamos de comer iogurte ou Coca-Cola, ou seja o que for, quando vocês decidem que aquilo vai para o ecoponto, estão a decidir que querem reciclar. Se vocês deitarem aquilo tudo misturado, estão a decidir que não vai ser reciclado. Ok? Não é a Rezo Lima que vai decidir se o lixo se recicla ou não. Depois de vocês colocarem no ecoponto, a Rezo Lima manda reciclar. Mas não pode ser a Rezo Lima, nem pode ser a Câmara Municipal, nem a Junta de Freguesia, a decidir então se o resíduo se recicla ou não. Tem que ser cada um de nós, em casa, na escola, a colocar no ecoponto. Está bem? Por isso, isto é a primeira coisa muito importante. Porque vocês viram que somos 320 mil pessoas a morar nestes 6 municípios. Por isso, cada um de nós tem que fazer um bocadinho. Ok? E esse bocadinho que nós pedimos a cada uma das pessoas é precisamente que coloque o resíduo no ecoponto. Depois de ser colocado no ecoponto, tratamos então dele. E então, aquilo que são os resíduos que nós produzimos durante a nossa vida, enquanto estamos na escola, no trabalho, em casa, esses resíduos podem seguir 2 caminhos. Isto é como uma estrada, nós vamos na estrada dos resíduos, e então há 2 caminhos. Que é o caminho dos resíduos valorizáveis, que vamos agora falar dele, e depois há o caminho dos resíduos indiferenciados. Está bom? E estes caminhos nunca se cruzam. Então, o caminho dos resíduos valorizáveis, que é aquilo que vocês já falaram, o que nós colocamos no vidrão, no embalão, no papelão e também no pilhão e agora nos óleos alimentares usados, que vamos falar ali assim à frente, isto são os resíduos que têm valor. Então, o que é que acontece? Nós colocamos o resíduo no ecoponto, está bom? E depois de colocarmos no ecoponto, o caminhão é recolhido, o ecoponto é recolhido por um caminhão, que é este caminhão aqui assim que vocês veem na imagem. Então é assim, olha, a primeira coisa já é a segunda, já é 2 vezes a primeira coisa, mas a segunda coisa muito importante que nós gostamos de explicar, e olhem, isto aqui para os meninos da escola é muito importante, porque quando vocês ouvirem, vocês às vezes, vamos lá, agora só uma conversa assim entre nós, nunca ouviram os adultos a dizer, eu até separava, mas depois vem o caminhão e mistura tudo. Às vezes há assim uns adultos assim, preguiçosos, não é? Esses são os adultos preguiçosos, que dizem isso. Então, quando vocês ouvirem a dizer isso, fixem agora bem nisto. Podem ver esta imagem aqui assim, esta imagem aqui. E então, quando vocês ouvirem algum adulto a dizer isso, podem dizer que isso não é verdade, mas têm que dizer com educação, está bem? Têm que falar direitinho. Então, podem dizer que não é verdade, porque vocês aqui veem, estão a ver aqui assim, isto aqui é como se fosse uma tábua que tem ali no meio. É uma tábua, é uma chapa, é em metal, e o que acontece é que o caminhão é dividido em 2, está bom? E então, realmente, o caminhão, quando vai ao ecoponto, pega em 2 contentores, em 2 cores, que estão lá. Só que ele pega, imaginem, no azul e deita para este lado. E pega no amarelo e deita para este. E então, nunca aquilo que nós colocamos no ecoponto de um modo separado se mistura. Está bem? Junto aos ecopontos, onde as pessoas devem deitar o óleo da cozinha numa garrafa de plástico. Está bem? Não é chegar lá e deitar o óleo lá para dentro. Não. Deitar numa garrafinha de plástico fechada e deitar o óleo lá para dentro. Está bom? Porque esse óleo depois também vai ser reciclado. Se nós deitarmos o óleo, por exemplo, há muita gente que faz mal, deita o óleo na terra e isso depois vai contaminar a terra. Está bem? Por isso é que se deve deitar o óleo no oleão. Está bom? Antes, quando os adultos que estão ali eram pequeninos como vocês, não havia ecopontos. Então eles não aprenderam isto na escola. Por isso têm que ser vocês que aprendem na escola a levar isto lá para casa e a ensinar aos pais, aos tios, aos primos, aos avós, a toda a gente. Está bom? E é isto que nós temos para vos apresentar.